Alô, amigos da GCS TV, sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Bello. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhem a GCS TV no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, GCS TV no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores. Já estamos no programa de número 111. Não percam a conta, hein? 111 programas, ou seja, temos gravado já 110 programas no YouTube. Eu garanto que vocês vão gostar, as entrevistas muito legais que estão lá. E depois, claro, manda aquele like, né? Já sabe, né? O like é muito bom para o programa, é muito bom para o canal e, é claro, a gente agradece. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês seguirem, @bira com y, belo com 2 L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com Gabriel Solé. Ele é professor de educação física, é do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, e hoje ele está trabalhando, está vivendo praticamente na Suécia, onde trabalha como preparador físico de uma equipe na Liga Sueca de Basquetebol, trabalhando em alto nível. Uma entrevista muito legal, um papo muito gostoso, muito esclarecedor, e eu garanto que vocês vão gostar. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Bira Bello, é um prazer enorme nessa semana a gente recebeu o Gabriel Solé. Gabriel é professor de educação física e está trabalhando com basquetebol fora do Brasil, trabalhando no exterior, trabalhando na Suécia. Minha gente, preparador físico de uma equipe da primeira divisão da Liga Sueca de Basquetebol. Daqui a pouco ele vai falar sobre tudo isso, contar como ele chegou na Suécia, seus primeiros dias, como é que ele está hoje em dia, planos para o futuro, enfim. Mas, é claro, antes de mais nada, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Bira. É um prazer estar aqui participando na cobertura com o Bira Bello. Te acompanhei muito na minha adolescência, aprendi muito com as transmissões e agora estou muito feliz de estar participando, conversando um pouquinho contigo aqui. Muito legal, o programa que se sente muito honrado, trazendo mais uma personalidade do basquetebol, mais um brasileiro trabalhando no exterior. E daqui a pouco a gente vai ver mais como é que surgiu essa oportunidade, né? Porque a vida ela é feita de oportunidades. Mas antes, a galera gosta sempre de saber, Gabriel, sobre alguns detalhes, né? Trajetória, como é que a pessoa se inseriu no esporte, no nosso caso aqui especificamente no basquetebol. Enfim, conta um pouquinho da sua trajetória no basquete, Gabriel. Eu sou da cidade de Pelotas, nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu comecei, na verdade, a participar do basquete porque os meus amigos do colégio pelotense lá, ficavam no final da aula para o treino de basquete. E aí, como eu queria passar mais tempo com eles, para, enfim, ficar com meus amigos em vez de ir para casa, aí eu comecei a jogar por conta disso. Então foi meio sem querer, mas fui pegando gosto, fui evoluindo também, a gente começou a competir. Na época era o professor Ari, que dava treino para a gente. E continuei jogando durante toda a minha adolescência. Depois, com 15 para 16 anos ali, eu comecei a jogar também com o professor Carlos Alex lá. E a gente teve a oportunidade de jogar o Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. Que foi onde eu percebi que eu não ia ser profissional, que o nível era maior do que o meu. Mas, enfim, sempre tive gosto por esporte, por assistir jogos também. E aí, essa convivência com o esporte acabou me levando para a educação física, onde eu segui, de certa forma, meu contato com o basquete, com outras áreas também, mas sempre mantive o basquete ali com a professora Luciana lá, que eu fui monitor dela, sempre participando de projetos. E, enfim, o movimento sempre esteve ali. E quando eu comecei a estudar a parte mais de treinamento funcional, de exercícios, de preparação física mais geral para todos os esportes, eu vi que eu podia juntar as duas coisas que eu gostava naquele momento, que era o basquete e a parte de preparação física.
E a partir daí, no sul do Brasil, a gente sabe que não tem tanta oportunidade assim de trabalhar em clube, de conhecer muitos treinadores, não tem tanta gente assim para a gente trocar ideia. Mas o que eu fazia era fazer curso, então eu ia para São Paulo, ia para o Rio, já fui para a Bahia também fazer cursos, e eu pegava o que eu aprendia lá, tanto de basquete como de preparação física, e aplicava com os meus alunos regulares de academia. Então, se eu tinha uma senhorinha lá de 60 anos, eu testava exercício com ela, ia dando o meu jeito de colocar na prática o que eu aprendia. Fazia muito curso online também, né, que é uma possibilidade que a gente tem hoje em dia, e era o que eu podia fazer na época. E aí, enfim, os anos foram passando, eu fui desenvolvendo dessa forma, eu fui morar em Florianópolis depois, e segui trabalhando com educação física lá. E eu tive a oportunidade de vir para a Suécia, e não foi nem por conta minha, foi por conta da minha esposa hoje em dia, que ela foi contratada aqui, e eu vim como acompanhante, basicamente, sem conhecer ninguém, né? Uhum. E aqui eu fui mandando e-mail quando eu cheguei, então eu coloquei no Google, basicamente, clubes de basquete na Suécia. E aí eu fui todos que eu ia achando, eu ia mandando e-mail, dizendo quem eu era, o que eu fazia e tal. O único que me respondeu foi um brasileiro, logicamente, porque eu falei que era brasileiro, que é o Bruno Silva, que jogou aí no Brasil já também. Ele atua aqui na Suécia hoje em dia, como, enfim, trabalha um pouco, já trabalhou na federação aqui, ele faz diferentes trabalhos aqui com basquete, com esporte. E aí eu conheci ele e eu consegui começar a trabalhar assim com base como técnico, nem como preparador físico, então eu dava treino para criança de 9, 10 anos, 12, 13, Legal. não full time, assim, ganhando muito pouco, mas já estava me inserindo um pouco e acabou que eu consegui, eu sempre me interessei muito em outros esportes, como eu falei, então eu fui atrás de um treinador da seleção de atletismo aqui para estudar sobre velocidade com ele, porque atletismo, 100, 200 metros, né? São os mestres da velocidade, basicamente. E eu fui atrás desse treinador para passar um tempo lá no CT de treinamento dele. E passei uma semana, duas com ele, tirando dúvidas, e no final ele me perguntou com o que eu queria trabalhar. E eu falei que eu me interessava por basquete, que eu jogava basquete, e que, se possível, eu queria trabalhar no basquete de alto nível aqui na Suécia. E aí ele me contou que a filha dele era casada com o armador da seleção sueca adulta de basquetebol, Legal. e esse armador é filho de um técnico norte-americano que atua aqui na Suécia há 40 anos, e ele já teve experiência na Euroliga, já trabalhou em Maccabi, já fez estágio na NBA, e enfim, tem uma experiência incrível com seleção sueca também. E por conta dessa conexão, eu fui apresentado para esse treinador, que chama Charles Barton, e o filho dele é o Charles Barton Jr. E ele estava iniciando um projeto de segunda, na verdade começou na terceira divisão, já tinha subido para a segunda divisão, e o plano era ir para a primeira. E ele falou que eu podia ir lá, passar um aquecimento para a equipe dele, e aí depois a gente conversava. O que aconteceu foi que ele gostou do aquecimento, gostou dos exercícios, gostou da nossa conversa depois, e disse que como eles estavam com um projeto recém-iniciando, eles não poderiam me pagar naquele momento, mas eu achei que valia a pena para trabalhar com ele, para fazer contatos, e eu fiquei essa temporada que a gente ganhou invictos, a segunda divisão, trabalhando junto com eles. Temporada seguinte, a gente subiu, e aí sim eu já tive um contrato mais certinho, com salário, ainda não full time, mas já recebendo. E daí eu fui evoluindo, já é meu quinto ano aqui, troquei de clube 3 vezes, estou no meu terceiro clube, e agora é o clube de mais alto nível, de mais estrutura, apesar de ser uma cidade menor, eu estava na capital antes, agora eu estou numa cidade um pouquinho menor, na verdade é bem menor, mas o clube em si é mais estruturado, tem mais tradição e tem jogadores de mais qualidade também. E, por coincidência, o armador do meu time é o Charles Barton Jr., que foi o primeiro Legal. ponto de contato que eu tive lá no início. Então, eu trabalho com ele Bacana. diariamente. A gente conversa muito, dá muita risada sobre isso.
E um negócio bacana, é bom, e eu passo sempre para os meus alunos, né? A questão de você não ficar parado, não ficar esperando que a coisa caia do céu, né? Você, no seu relato aí, você deixou bem claro essa lição, né? Esse exemplo de você correr, né, atrás e não ficar parado, enfim. E outra coisa também muito importante, no começo, às vezes, não vou ganhar nada. Cara, pô, mas você não vai me pagar nada, eu vou trabalhar de graça. O mais importante naquele momento ali é você ganhar experiência, você se situar naquele ambiente. Então, você citou isso como um negócio muito legal. Tenho certeza que a galera vai prestar muita atenção a isso. Bom, você falou que está aí há 5 anos, já é o seu terceiro clube, e esse clube é uma equipe de primeira divisão que disputa a Liga Sueca de Basquetebol, né? É uma liga que eu estive pesquisando, muito forte. No momento, se eu não me engano, são 11 equipes, né, que participam da competição. Se eu estiver falando alguma coisa errada, depois você me corrige, hein, por favor. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho desse momento teu. Como é que você está nessa nova equipe, numa cidade menor, mas você já colocou que é uma cidade e uma equipe que tem uma infraestrutura melhor. Enfim, como é que você está saindo hoje em dia? Quais são os seus contatos? O que você planeja para o futuro? Pretende voltar ao Brasil? Pretende ficar por aí? Enfim, depois também manda para a gente. E é até legal até a gente colocar o Instagram, né? Está aí o Instagram dele, né? O Instagram do Gabriel. Aí, galera, na tela. Aí na tela para vocês acompanharem, né? Eu já estive olhando lá, muito bacana, tem coisas muito legais. Eu acho que vocês vão se amarrar nas coisas que tem lá. Mas, enfim, sigam aí o Gabriel no Instagram. Mas fala um pouquinho desse momento para a gente, Gabriel. Como é que você está lá na equipe? Como é que é o seu dia a dia? Qual é a rotina de trabalho lá? Tá, a rotina dos 2 últimos anos para esse mudou muito, porque o último clube que eu estava é um clube mais focado em desenvolvimento. Então, eles estão ainda na primeira divisão, Sim, mas não é um clube que vai colocar dinheiro para trazer jogadores de fora. É um clube que vai jogar com 70% da equipe formada lá no próprio clube para mandar essa molecada para a universidade, para mandar para clubes maiores. Então, legal. eu não só trabalhava com a equipe principal, mas trabalhava com vários atletas de destaque da base que vinham trabalhar comigo. Então, era bem diferente o tipo de trabalho. Agora, eu estou numa situação que eu tenho jogadores já mais rodados, tenho jogadores veteranos, tenho Mas só jogadores... antes de você entrar, já que você tocou nesse trabalho de base, é importante, é legal, né? De repente a gente você dá uma pincelada. Como é que é a base aí? O trabalho é um trabalho que, digamos assim, atrai bastante a garotada, masculino, feminino, só masculino. Como é que é feito o trabalho da base? Tá, aqui na Suécia, a questão masculino e feminino ela é bem mais igualitária do que em outros países. Então, o esporte feminino aqui na Suécia ele é muito desenvolvido e é muito valorizado. Então, agora vai Sim, ter Suécia e Israel do basquete feminino. Inclusive, 3 meninas que trabalharam comigo vão estar jogando. E eles já venderam 8.200 ingressos para o jogo. Aí é um jogo, não é um jogo, uma final, não é nada especial. Então, isso é bacana aqui. A Liga Feminina é bem forte, tá? É bem forte aqui. E a base, eu acho que é um país que preza muito pelo vetor social do esporte. Então, o que acontece aqui é dar acesso ao esporte para o maior número de jovens quanto for possível. sim. Na minha visão, a parte de performance, de desenvolvimento de atleta de alto nível, ela, tanto a parte teórica quanto a parte prática, ela não é muito bem executada. Mas, como a gente tem muita quantidade de atletas, acaba desenvolvendo bons jogadores aqui. Eu acho que poderia ser bem melhor, tá? No meu último clube, funcionava da seguinte forma: a gente tinha o clube, a parte do prédio ali principal, onde tem 3 quadras, tem academia, tem toda a estrutura, e ali iam os jogadores principais que se destacavam dos núcleos de treinamento desse clube. Então, o que eles fazem? Eles têm do sub-9 até o adulto, e eles vão pegando ali atletas do sub-16, sub-14, sub-17, ali por essa idade, e eles vão colocando esses atletas para dar treino nos núcleos mais
periféricos. Então, é um projeto social também. Então, o que Sim. acontece é que esse atleta do sub-16 vão colocar ele 2 vezes por semana para dar treino para o sub-9 numa escola um pouco mais afastada e ele vai ter 15 a 20 alunos. E isso eles fazem por toda a cidade. Então, o clube ele tem 4.000, se não me engano, são 4.000 atletas, não são atletas, né? Mas 4.000 inscritos nos projetos de basquete. E aí os que se destacam, eles trazem para treinar mais vezes na semana ali no centro, no CT principal, né? Então funciona assim, para a seleção, eles têm núcleos de treinamento por todo o país, conectados a uma escola de segundo grau. Então tem a escola, que é específica da Federação de Basquete, com a parte de treinamento de alto, que é os que eles chamam de treinamento de alto nível, e os atletas que têm chance de se profissionalizar ou de ir para a seleção sueca, que é o objetivo principal, sub-20, seja qual for, eles vão ser realocados para esses núcleos. Então tem um núcleo sul, tem um núcleo no meio do país, tem um núcleo norte, e eles vão todos, meio que todo mundo ali, de todas as idades, estuda nesse segundo grau e treina ali. Então é mais ou menos assim que acontece. Maravilha. Vamos lá, vamos voltar para o alto nível, para o alto rendimento. Sim, no momento era isso, né? Isso, mudou bastante. Então, agora com jogadores veteranos, jogadores com histórico de lesão muito maior, tem sido um aprendizado e também porque o staff que eu trabalho aqui, assistente técnico e técnico, eles me colocaram muito dentro do trabalho. Então, hoje, eu não sou tanto o preparador físico que fica mais na academia, mais dando a parte de condicionamento, mais separado, né, da parte de montagem de treino e de basquete mesmo. Então a gente trabalha todo mundo junto no escritório, eu controlo as cargas de treino, então quanto que eles vão treinar, a gente discute o planejamento diário de treino juntos, então eu consigo colocar minhas ideias de uma forma muito mais presente do que eu conseguia antes. Então isso está sendo um aprendizado muito bacana, porque eu desenvolvi bastante a parte de academia, essa parte extra, e agora eu estou entendendo muito mais os fatores táticos, a gente conversa muito sobre fatores psicológicos, o porquê de fazer cada coisa, como organizar o treino e como lidar com esses atletas que já têm a sua rodagem, já têm as suas rotinas, já têm o seu histórico, que é bem diferente de lidar com atletas que estão sendo construídos, né? A temporada de vocês aí, ela começa quando? Termina quando? Como é que vocês fazem pré-temporada, em pós-temporada? Tá. A temporada aqui, bom, primeiro que o verão e o inverno é oposto, né? Então agora é inverno aqui, tá? Sim. Cheio de neve na rua e tudo mais. A pré-temporada ela vai começar início de agosto, vão ser mais ou menos 6 semanas, porque lá pelo dia 20 de setembro começam os jogos, tá? E a temporada normal. Setembro vocês vão estar no outono, Isso, entrando lá no final e no outono. isso. E aí começa em setembro e vai até a temporada regular, vai até março. A nossa esse ano vai até dia 17 de março. E depois começam os playoffs, que se for até a final, pode ir até meio de maio, mais ou menos. São 3 fases de playoff. O primeiro round é melhor de 5 e os 2 últimos rounds melhor de 7. Sim, ótimo. E uma diferença que tem aqui é que a gente tem uma off-season, que é uma coisa que pelo que eu percebi até hoje, não é tão comum no Brasil, que é o período de verão, de final de maio até agosto. Então, esse tempo todo, os atletas têm para desenvolver a sua parte individual. Então, pode ser que eles vão para outra cidade, vão trabalhar no físico, vão voltar de uma lesão, vão trabalhar alguma habilidade de basquete específica que eles acham que ele tem que melhorar. Então, eles têm mais tempo para desenvolver a sua individualidade antes de começar a pré-temporada do que tem no Brasil. E esse período aí que você falou, vocês fazem camps, vocês recebem muitas pessoas de fora? Como é que funciona isso? Sim, eu geralmente vou... Na verdade, esse ano eu vou passar o tempo inteiro no Brasil, então eu quero trabalhar aí. Mas geralmente o que acontece
é que os atletas vão para suas cidades natais e vão treinar individualmente com algum treinador. Então, o pessoal de Estocolmo, por exemplo, eu trabalhei com um atleta específico durante a temporada. No verão, os amigos desse atleta já vão perguntar, oh, tem alguém aí para trabalhar comigo, não sei o quê. Aí eles já dizem meu nome, aí as pessoas me contatam individualmente e a gente faz trabalhos individuais. Eu trabalhei com uma menina que chama Faria Abdi, que ela jogou no Los Angeles Sparks já, na WNBA, atleta de seleção, e foi assim, trabalhando com ela durante o verão, e aí ela chamou uma outra atleta da seleção, que chamou outra, e eu estava trabalhando no verão passado agora com 3 jogadoras da seleção sueca aqui. Então é meio que nesse boca a boca, e sempre esse trabalho bem individualizado, que é muito importante, eu acho, no desenvolvimento de fundamento e da parte específica de cada jogador. Vocês agora estão em pleno campeonato, né? Sim, agora a gente está entrando, começando a funilar para entrar no modo playoff. Sim. Como é Então, a equipe? Aliás, qual é o nome da equipe? A gente não falou na sua equipe, né? então, o nome pode se falar de 2 formas. Do meio para o sul do país, fala Nerro. Né? E do meio para o norte, eles falam Nesho. É uma questão de sotaque, que nem a gente tem aí vários sotaques Sim, diferentes, sim. aqui é a mesma coisa. National Basket. Exatamente. E como é que está a equipe no campeonato? A gente está exatamente no meio. A gente está em sexto, junto com o quinto colocado ali. Então, a gente está disputando para tentar fazer, para arrancar agora no final e conseguir ficar em quarto, para ter vantagem no playoff, que seria bem interessante para a gente conseguir passar de fase. E foi uma temporada muito atípica para todo mundo, assim. Com muito azar, que a gente perdeu muito jogador por lesão, só que nada que a gente pudesse controlar. A gente teve um jogador que caiu de bicicleta, deslocou o ombro, a gente teve jogador que bateu a cabeça, teve uma concussão, a gente teve jogador que apresentou problema de coração no exame no meio da temporada, a gente teve que liberar ele, né? Enfim, a gente perdeu 7 jogadores. Teve outro que caiu em cima do braço, uma jogada esquisita. Só coisas assim absolutamente estranhas acontecendo com a gente. E a gente até estava brincando agora no treino que hoje, pela primeira vez, a gente teve 15 jogadores no treino. Então tá tudo meio que voltando a dar certo na melhor hora, né? Que é no fim dos playoffs. Exatamente. Quem sabe ele agora, a partir de agora, tem uma corrida de recuperação boa aí. É o que a gente está esperando. Só para a gente finalizar, Gabriel, muito bacana o teu trabalho aí, parabéns, tá? Acompanha um pouco do basquetebol brasileiro? Olha, na verdade, quando eu era novo, eu acompanhava muito. Eu via muito o Ribeirão Preto, gostava muito do Estevão, o Valtinho, o Nezinho, o Renato, essa geração aí, eu acompanhava muito. Via o jogo praticamente todos os dias. Agora, tá Isso quando você complicado. estava no Brasil, né? Isso quando eu era... Você falou que assistiu os meus jogos, deve ter falado aí no meu jogo, esse comentarista não entende nada, está falando besteira e tal. Não, imagina. Não, mas acompanhava muito, sofria muito Mas e com... agora, daí da Suécia? Dá para acompanhar alguma coisa? Se interessa? Tem alguém aqui no Brasil que manda informações para você? Enfim, eu acompanho mais NBA. Acho que quem gosta de basquete, no mundo todo, acompanha a NBA, né? Mas, enfim, o que você acompanha? Se é brasileiro, se é o basquetebol brasileiro, o NBB, enfim. Sim. Não, os jogos no Brasil é complicado de ver por conta do calendário aqui, da rotina. E também eu fico bem sobrecarregado assim de trabalho, porque trabalho de elite, trabalho em esporte de elite é muita hora, né? Então, quando eu saio desse mundo, eu gosto de fazer outra coisa, de cozinhar, de pensar em outra coisa. Então, eu não acompanho muito. Eu vou olhar de vez em quando um jogo da NBA, quando é um jogo bom, quando é um jogo que eu sei que vai ser legal de assistir. O meu staff é viciado em Euroliga, eles não sabem que existe outra coisa, para eles não tem NBA, para eles é só Euroliga, É. então eu acompanho um pouco por eles, mas é isso, assim, essa rotina maçante, eu realmente não assisto muito jogo, não prefiro ir por outros caminhos para, enfim, espairecer a mente um pouquinho.
Tá bom, maravilha. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, Gabriel. Espero que você tenha gostado do programa, espero que você tenha gostado da entrevista. E vamos manter contato. Vou te enviar algumas notícias aí do basquetebol brasileiro para você ficar sabendo do que está acontecendo aqui, os valores que estão surgindo. De repente tem gente que quer ir para fora, você pode ajudar também. Enfim, eu acho que é um contato muito bacana. Então, valeu muito pela entrevista e, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho e sucesso aí. Obrigadão, foi muito bacana participar. Mantemos o contato com certeza. Obrigado. Valeu, fique com Deus. Valeu. É isso aí, Gabriel. Muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa e sucesso no seu trabalho aí com basquetebol na Suécia. O programa Na Cobertura com Birabello, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com Gabriel Soler. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus!